Eu queria pegar um gancho nessa fala do malandro, porque ela é muito importante se a gente voltar até o período do final do Império. Acho que a gênese do malandro que a gente conhece é o capoeira, né? Para quem não sabe, existiam maltas de capoeira que a gente não pode chamar malta de gangue, mas era um agrupamento de capoeiristas. Talvez isso aqui esteja melhor. É um agrupamento de capoeiristas que tanto lutaram na Guerra do Paraguai, em troca da liberdade que muitas vezes não veio. Isso acontece com as populações colonizadas ao redor do mundo, tanto na Guerra do Paraguai como na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, enfim, qualquer outro conflito. A França, por exemplo, na Segunda Guerra usou grandes regimentos de exércitos coloniais, então foi uma possibilidade de libertação arriscada, porque, enfim, a Guerra do Paraguai foi um genocídio, né? Essas duas maltas de capoeira, elas tomam uma proporção tão grande que tem um livro chamado A Capoeira Escrava e Outras Tradições Rebeldes do Rio de Janeiro, que o autor afirma que a capoeira foi o movimento mais perigoso para o final do Império. Os capoeiristas saíram do controle e, mais uma vez, o Estado procurou uma maneira de cooptar essas figuras que eu não posso chamar de revolucionárias, mas elas eram contra o status quo, né? Contra a condição posta. E esses capoeiras eles passam a atuar nos partidos políticos da época, que era o Partido Liberal, o Partido Republicano, antes da formação dos partidos modernos, lá numa democracia burguesa, né? Então eles são contratados para no dia da eleição ir nas urnas e rasgar voto, bater em eleitor de outro candidato. Então já existe ali uma tentativa de cooptação do malandro por entender que a gente pode fazer um paralelo do malandro capoeira, talvez, com o conceito de Lupen proletariado que o Fanon traz. Não o conceito do Marx, que é um Lupen diferente. O Marx está ali meio que falando que eles não podem servir para nada. O Mao Tse Tung e o Fanon estão falando de um Lupen proletariado que, se ele for não educado, a palavra educado é ruim, né? Mas se a gente conseguir trazer ele para o lado do partido, para o lado da causa, ele pode ser um bom combatente. Então a gente pode identificar, talvez, aí, mesmo que não seja ainda no modo de produção capitalista, um lupen proletariado ali no capoeirista. A segunda versão do malandro que a gente tem já é o malandro que vai dar origem para o samba moderno, né? O Vini falou muito dessa questão do malandro do Noel Rosa e o São Batista. É interessante pensar que esse samba que se configura como samba, o primeiro samba, né, que é o pelo telefone, que é o samba do Rio de Janeiro, enfim, o Vini já explicou essa problemática, estou 100% de acordo com ele. Acho que existem vários fatores que fazem com que o samba carioca seja o samba oficial do Brasil, hegemonicamente falando. Pelo telefone é um samba que nasce na casa da tia Ciata e ele gera uma briga, né, porque o Donga diz que é dele, a tia Ciata fala, não, isso é uma composição comunitária que todo mundo ajudou. Então já começa uma primeira briga. Quem tiver por São Paulo ali até fevereiro, tá rolando uma exposição no IMS lá sobre a Pequena África, que é muito boa, que tem uns documentos sobre esse samba, tem até uns documentos das pessoas brigando ali sobre a composição desse samba, então vale a pena dar uma olhada. E eu divido o samba em 3 partes, assim. Isso sou eu que faço, já vi outros historiadores fazendo, o samba moderno, no caso. Eu divido a primeira fase do samba pelo telefone, tia Ciata. A segunda fase, para mim, que é a fase que o Vini trouxe, que é o samba urbano do Estácio de Sá, que é o samba batucado. E, para mim, a terceira grande mudança no samba fundo de quintal, é o Cacique de Ramos, em termos étnico-muscológicos e, enfim, vários outros fatores. Esse samba do Estácio, ele nasce num lugar muito pobre. Ao mesmo tempo que você tem a Pequena África, ali na Cidade Nova, Casa de Tia Ciata, que é um quilombo, né, uma forma de quilombo. Tinha um terreiro, ela cuidava da rapaziada. Tem uma história famosa de que a tia Ciata cura a perna de um presidente do Brasil e de uma ferida que ela tinha na perna, e ela era como... Ela na verdade, não era mãe de santo, ela era mãe pequena, ia querer, né? No candomblé, que a gente chama. Ela consegue curar essa ferida desse presidente e ele fala, tá, o que você quer em troca? E ela fala, eu queria um emprego pro meu marido e que você deixasse meus meninos em paz, né? Polícia, né, sempre pegando o pessoal na rua. Ainda nem era a lei da vadiagem essencialmente, mas já era ali já era uma lei da vadiagem. Naquele mesmo espaço geográfico, um pouco
mais para o lado existia o Estácio de Sá. O Estácio de Sá era o quê? Era um agrupamento de malandros. E tinha uma categoria de malandro que era o malandro Kaften, que era o malandro que ele era o que a gente conhece como por cafetão. Existia um grande tráfico de mulheres da Europa, principalmente oriental, durante a Primeira Guerra. Existe uma organização chamada Midgalzui, uma organização judaica, que tinha um predomínio desse tráfico de mulheres. Essas mulheres começam a vir para a América Latina e elas são conhecidas como polacas, porque por elas serem da Europa Oriental, eles reduzem a polaca, de polonesa, mas vinham mulheres da França, da Alemanha, mas primordialmente da Europa Oriental. A gente sabe que a Rússia, né, o Império Russo, sofreu muito nessa guerra. Então, essas mulheres eram trazidas para cá para trabalhar na zona do Mangue, que era essa região do Estácio de Sá. Essa configuração da economia da zona do Mangue, que é uma configuração de economia de prostituição, de jogo, jogo de chapinha, jogo de baralho. Existia um malandro de segurança também, que fazia segurança para pessoas. Existia um malandro que fazia a cobrança enfim, de proprietários. Então a gente veio conversando no caminho, né, que parece que a história da cultura negra é uma história que só nasce da violência, né, na diáspora. Ela nunca nasce num momento de paz, assim, né, enfim, nunca é uma palavra que não deve ser usada, mas historicamente a gente percebe que a cultura negra afrodiaspórica, ela surge de violência. E a partir dessa relação entre essa turma do Estácio, que era uma turma de malandro, que já fazia o seu batuque ali, com a galera da Pequena África, da casa da Tia Ciata, essa relação dialética dá origem ao samba moderno, o samba urbano, que é o chamado samba batucado. Até então o samba ele era um samba de acorde, né, mais voltado para o choro, tinha muita influência da polca, muita influência das marchas. A música europeia influenciou muito o samba, acho que é importante falar isso porque às vezes a gente busca uma pureza racial na cultura que ela não existe. Principalmente a gente pensar a raça enquanto categoria social, né, não enquanto categoria biológica. Então, acho importante a gente reconhecer que existe sim essa influência, mas ao mesmo tempo defender a negritude, né, do samba, a negritude do rap, enfim. Como esse samba da Tia Ciata não era um samba batucado, para a galera do Estácio, o carnaval não andava, porque você desfilava na rua, na Praça 11, ali, naquele ritmo de machixe, não dava pé. O Bidê, que era um dos caras do Estácio, cria a cuíca e cria o tambor, se eu não me engano, que no surdo. O Ismael Silva ajuda a implementar o tamborim, e assim a gente começa a ter o samba batucado. Tem até uma anedota, né, que ele conversa com o Donga fala, isso não é samba, o Ismael Silva falou que é samba. Aí o Donga fala, pelo telefone. E aí o Ismael Silva fala, isso não é samba. O Donga fala, o que é samba? Daí ele começa a cantar o samba dele, se você jurar. E aí ele explica o samba assim, ele fala, samba de verdade é tipo, ele não explica com palavras. Ela deixa de existir por conta disso, né? Porque alguns integrantes da Internacional eles começam a se tornar chauvinistas, né? Pelo que o Lenin falava, né? A luta não era mais pelo proletariado alemão, era pela pátria alemã contra a pátria. Então, os conflitos nacionais eles estavam se tornando pelo mundo inteiro ali. O Brasil passava por um processo diferente, porque era um país que tinha uma república velha, que parecia mais uma economia escravagista feudal, né? Você tinha vários núcleos de poder dentro de uma república federativa ali que intercalavam ali o poder presidencial, mas a economia não era integrada, não existia uma integração geográfica também. Então a figura do Vargas é muito importante, e é bom falar que importante não é um elogio, né? Enfim,
está sendo feita uma live, a gente sabe como que a internet é problemática, então é importante deixar claro que importância não significa nada positivo. É que eu acho Vamos que falar de ser getulista. Exato. É uma figura incontornável para se pensar Brasil, né? Nessa mesma época que surge Martim Sererê, o livro, existiam livros de contos ali por 1917, em que os contos falavam sobre histórias de princesas que se tornavam brancas. Ou seja, assim como a escravidão negra precisou de uma explicação, tamanha a quantidade de negros que foram levados para o Novo Mundo, ao contrário da escravidão branca que existia, inclusive o Eric Williams, que é um teórico afro-caribenho, fala muito disso, né, de que a escravidão ela teve várias cores, mas a escravidão negra ela tomou uma proporção tão grande que se precisou de uma explicação. Então, a superestrutura sempre vai se desenvolver muito depois que a infraestrutura. Então, as explicações para esse Brasil começam a surgir depois que se percebe que o Brasil não consegue mais conviver com aquele sistema escravagista. O samba conta muito a história da Princesa Isabel. Né? Hoje a gente sabe que existe uma influência muito forte do imperialismo britânico para o fim da escravidão no Brasil. Um país com escravos não tem salário. Se você tem salário, você não compra mercadoria, seguindo uma lógica rápida assim do capitalismo, né? Então, o Brasil foi pressionado por muito tempo, né, para que acabasse com a escravidão. Claro, com a luta também dos abolicionistas, isso tem que ser deixado muito claro. Mas também que a abolição tem um interesse capitalista por trás, né? Ao mesmo tempo que a escravidão ela ergue o capitalismo, ela passa a ser um empecilho para o desenvolvimento do capitalismo. Com o governo do Vargas, ali em 1937, começam a ser criados aparatos de propaganda do Estado. O Vargas, por ser um trabalhista e por ser um cara que quer ter um desenvolvimento industrial e uma proletarização da população brasileira, ele precisa de pessoas que façam parte do trabalho assalariado. E você não pode ter malandros na rua ganhando sendo cafetão. Eu não sei se essa é a melhor palavra para usar, mas estou usando aqui a palavra da época, né? Que se usava o cafetão, o malandro, bicheiro. o malandro Kaften, né? Um sambista muito famoso, o Brancura, foi um dos principais sambistas da turma do Estácio, do samba batucado. Estima-se que ele tinha em seu poder 200 mulheres. O Brancura andava de terno de linho, chapéu panamá, andava armado sempre de navalha. Então, assim, aquele malandro capoeira continua existindo no malandro do samba, né, com as suas características físicas, com as suas características do tipo de arma que se usava, com as vestimentas. Então, por isso que eu disse que o capoeira ele é a gênese ali, né, do malandro, assim, que a gente conhece. A partir disso, o Vargas, e aí essa grande sacada, né? Eu acho que o Brasil ele é genial na tecnologia do racismo. O Brasil não precisou implementar uma lei de Jim Crow e nenhum apartheid, mesmo sabendo que isso existe em certas maneiras, a violência policial, as favelas, as próprias leis do voto, né? Que os analfabetos não votavam. Quem é um analfabeto no Brasil? Era ex-escravo, mulher. Então, claro que existiu uma opressão física, uma separação física, mas a tecnologia do racismo no Brasil é muito inteligente, porque o Vargas conseguiu enxergar o quê? Falar, pô, não é pra gente ser branco, a gente ser mestiço, essa é a nossa diferença. Isso é explicação ideológica, né? Estruturalmente, na economia, o negro continuava fora do mercado de trabalho, ele serve como um exército industrial de reserva, né? Porque o capitalismo precisa de uma massa de desempregados para funcionar, para você fazer os salários baixarem, para você ter um controle sobre a economia. Esse exército de reserva eram os negros. A gente teve até uma discussão sobre isso, né? Porque o Florestan depois vai tratar, né, sobre a inserção do negro na sociedade de classe e tal. A gente estava discutindo sobre se essa inserção era realmente interessante ou não, mas independente disso, a figura do malandro, a figura do sambista, a figura da tia Ciata com aquele quilombo, ela não serve. Todo mundo precisa trabalhar para servir uma nação. A partir disso, junto com essas teorias que o Vini já trouxe do verde-amarelismo, do ufanismo, as discussões das semanas de arte, que vão começar a pensar esse mestiço, essa beleza do Brasil que é a mestiçagem. Para quem não sabe, o Zé Carioca, o Walt Disney, ele criou baseado no que ele via como brasileiro.
E o Zé Carioca, ele parece um malandro, ele tá de chapéu, o jeito dele. Só não pintaram o Zé Carioca de preto, que é um papagaio, assim, mas o Walt Disney, ele se baseia no que ele via no Brasil. Qual que é a figura do brasileiro? É um malandro, não gosta de trabalhar, preguiçoso. Essa foi a homenagem que ele deu pro Brasil no governo do Vargas, né? Então o samba ele só viu uma transformação muito, muito grande nesse momento, porque o samba até então era um ritmo contra-hegemônico. A primeira geração do samba, ele canta a malandragem, a mulher é colocada num papel de subalternidade. Por quê? Porque as mulheres que os sambistas cantavam eram umas polacas, eram as mulheres que trabalhavam para eles com a prostituição, com a venda do corpo. O samba se constitui dessa maneira ali. Digo, o samba do Estácio, né? O samba que se torna o samba batucado, o samba que a gente conhece hoje. E esse processo ele não se dá assim, numa forma de aceitação, tem muita briga, né? Então, além dessa briga do Sou Batista com o Noel Rosa, tem outras brigas. Alguns sambistas adotam a ideologia do Vargas, então passa a cantar malandra quem trabalha. Então você vai ver composições falando, como que eles falam? Não é orgia. Eles usam muita palavra orgia, né, para falar de vadiagem, né, de rua. Eu larguei orgia por causa dessa mulher, eu sou um trabalhador e coisa e tal. Uma outra parcela decide não fazer parte desse processo. Fato é que a partir disso que o carnaval deixa de ser um movimento independente, o desfile começa a ser controlado pelo Estado, os desfiles na Praça 11 eles começam a ser organizados pelo Estado, então isso é uma forma de controle também, né, sobre os corpos que desfilam e os discursos que desfilam. E eu acho que é nesse momento que a gente chega ali nos anos 40, já que é quando esse samba ufanista ele vai não atingir o ápice essencialmente, né? Porque na ditadura a gente também tem uma composição de sambas assim bem bem problemática. E aí quando eu falei sobre esses meus questionamentos sobre a história do Brasil no samba, é porque eu vi um documentário na Globo sobre o samba e era sobre o Império Serrano, uma escola de samba do Rio de Janeiro bem tradicional. E dois dos compositores do Império Serrano, o Mano Décio da Viola e o Silas de Oliveira, são considerados dois dos maiores escritores de samba enredo da história. E a filha do Silas de Oliveira fala que, por ele ser analfabeto, ela lia os livros de história para ele. E o que se ensinava nos livros de história da década de 20 e 30? Era uma historiografia, como que eu posso dizer? Não chega a ser liberal, né? Mas é aquela coisa do positivismo do Comte mesmo, das grandes figuras, né? Então, era o que ele tinha acesso da história do Brasil. Então, ele vai compor um samba maravilhoso que chama Heróis da Liberdade, que o Jair Rodrigues gravou, e que basicamente no samba o Jair Rodrigues cantando fala que a maçonaria tomou a decisão do fim da escravidão. Você vai ter um outro samba de composição deles com a Ivone Lara, que chama Os Cinco Bailes da História do Rio, que fala também da maçonaria como os grandes benfeitores ali, né, do fim do Império, pessoas muito boas que queriam um Brasil mais justo. Você vai ter outro samba muito importante também, que é Heróis da Liberdade, foi o que eu falei? Não, Heróis da Liberdade. Cara, tem um outro samba deles que chama Exaltação a Tiradentes. Tudo isso Império Serrano, tá? Império Serrano é o que a gente tava falando. Eu gosto de ouvir música. Eu entendo as problemáticas dela. É claro que eu não quero ver uma música que seja racista, homofóbica, machista, entendeu? Mas eu escuto música. E eu consigo ver beleza, apesar de ver a problemática. E a Exaltação a Tiradentes é um samba lindo. Ele, nesse samba, ele é um líder, de fato, revolucionário brasileiro e tal. E a gente sabe a real, né, do Tiradentes. Então, o samba é muito influenciado pela historiografia que era contada. A historiografia dos livros escolares, a historiografia oficial. E não só por esse positivismo dos grandes líderes, né, das figuras que mudaram a história, passa-se também a adotar esse discurso do Martim Sererê, que é a união de raça, que é a construção de um Brasil mestiço. E o mestiço não era exatamente fenótipo, não era sobre isso. Era sobre três raças diferentes constituírem uma nação misturada. Não que todos fossem misturados, não que todos tivessem a pele de cor, a pele marrom, não é sobre isso. É sobre essa mistura que deu origem a um ideal brasileiro.
Então, minha primeira intervenção é essa, porque eu acho que chegar no Vargas é interessante pensando no Rio, mas pensando no São Paulo também, porque as escolas daqui vão sofrer muito com isso. O Camisa Verde e Branco vai compor muitos sambas ufanistas, o Vai passar por isso também, os cordões carnavalescos vão perder muito, a gente vai ter assassinato de 2 grandes sambistas na ditadura. Então, o Vargas é um ponto de virada assim, que é incontornável para a gente entender a cultura brasileira, assim, principalmente o samba, que assim como a capoeira, assim como a Umbanda e assim como outros movimentos, passa pelo processo de deixar de ser uma cultura negra para ser uma cultura brasileira. Na ditadura, a Umbanda foi bastante beneficiada, não é a palavra, mas ela passou a ser exaltada por certos setores ali do governo ditatorial, porque é a religião brasileira. A capoeira regional vai ser a capoeira que vai ser autorizada pelo governo, que é uma capoeira diferente, mais moderna, que o mestre Bimba criou ali. Ela tem elementos já de artes marciais ocidentais, em detrimento da capoeira Angola, que é uma capoeira quase idêntica à capoeira escrava. Então a gente tem que entender que, ainda que esses grupos culturais sofram a mão pesada do Estado e do racismo, eles foram usados para se constituir o mito nacional. E o mito nacional é esse, o mito nacional de que o samba é um ritmo brasileiro, ele não é negro, a Umbanda é uma religião brasileira, a capoeira é uma luta brasileira. Então, acho que paro aqui nesse início do governo Vargas aí para a gente conseguir falar do resto.